Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula anterior a gente falou sobre a relação de Ptolomeu, que estabelece uma relação que é o seguinte: você tem um quadrilátero inscrito numa circunferência, então a gente descobriu que, a gente na verdade mostrou que o produto das medidas das diagonais desse quadrilátero é igual à soma do produto das medidas dos lados opostos desse mesmo quadrilátero, certo? Foi daí que a gente parou na aula anterior. Bom, então agora vamos resolver aqui exercícios que envolvem exatamente essa relação. Então, o primeiro problema é o seguinte: a gente tem aqui um triângulo ABC, onde o triângulo ABC é equilátero. E esse triângulo ABC está inscrito nessa circunferência. Bom, sobre esse arco BC, a gente tomou um ponto P, de tal maneira que o segmento PC mede 4 e o segmento PB mede 8. Então, esse ponto P ele foi tomado dessa forma. Bom, então, dado isso, o problema pede a medida desse segmento AP. Tá ok? Bom, então eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa e assim que você terminar, retoma para ver a nossa solução. Bem, então vamos lá. Bom, para começar, se o triângulo ABC é um triângulo equilátero, a medida dos três lados são iguais. Então, eu tenho que o lado AB é igual ao lado BC, que é igual ao lado AC, e digamos que essa medida seja Azinho. Tá certo? Bom, a medida AP é a que a gente quer, então eu vou chamar essa medida de AP de X. Então, repare que a gente tem aqui um quadrilátero ABPC, onde esse quadrilátero está inscrito nessa circunferência. E além disso, bom, a medida da diagonal AP é o que a gente quer saber, a medida da diagonal BC é Azinho, a gente não sabe qual o valor, mas é bem provável que não será necessário, e a medida dos lados são A, 4, 8 e A também. Então a gente pode aplicar a relação de Ptolomeu, lembrando que essa relação é válida quando você tem o quadrilátero inscrito numa circunferência. Bom, então, aplicando a relação de Ptolomeu, nós temos que o produto das diagonais, que no caso são A e X, vai ser igual a quem? Ao produto, a soma do produto dos lados opostos. Então, esse lado é A e esse lado é 4. Mais. Esse lado é A e esse lado é 8. Correto? Bom, então, eu tenho A em ambas as parcelas, portanto, eu posso colocar um A em evidência. Colocando A em evidência, fica A vezes 4 mais 8. E aí, esse A vai embora com esse A. Então, dessa forma, a gente chegou em quê? A gente chegou aqui, X é igual a 4 mais 8, e, portanto, X é igual a 12. Então, de fato, a medida do lado desse triângulo equilátero pouco importou na resolução do nosso problema. A gente não sabe e não fez diferença nenhuma. E observe que a medida dessa diagonal deu exatamente quem? A soma desses dois lados, certo? Então, se eu tomo um ponto P aqui nesse arco, ficou 4 mais 8, mas como o lado do triângulo equilátero não fez diferença, então, no final das contas, o que eu posso concluir é o quê? É que a medida desse segmento, dado que esse triângulo é equilátero, vai ser sempre o quê? A soma desses dois segmentos. Então, se você fizer isso para o incórta, chama aqui, sei lá, de B e C, você vai obter certamente, com a resolução exatamente igual, porque vai cortar esse cara, que vai ficar B e C. Então, a medida dessa diagonal aqui desse quadrilátero é sempre igual à medida desses dois, dado que esse triângulo aqui é equilátero, certo? Então, dessa maneira, a gente matou a nossa questão. Bem, nesse nosso segundo problema, a gente tem o seguinte: a gente tem aqui um quadrilátero ABCD, onde o lado AD
tem mesma medida do lado DC, certo? E aí a gente tem aqui, né, as diagonais AC e BD concorrendo aqui no ponto I. E é dado que a medida de AI vale 6, a medida de CI vale 4 e a medida de BI vale 8. E aí, com isso, o problema pede a medida do maior lado desse quadrilátero ABCD, certo? Então, mais uma vez, eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa e assim que você terminar, retoma para ver a nossa solução. Bem, vamos por parte. Primeiro, observe aqui comigo o seguinte. Esse ângulo aqui, BDC, digamos que ele seja alfa. Esse ângulo está inscrito nesse arco CB, correto? Só que, inscrito nesse mesmo arco CB, eu tenho o ângulo CAB. Então, dessa maneira, eu também tenho que esse ângulo aqui vale o quê? Também vale alfa. Porque ambos os ângulos estão inscritos nesse mesmo arco. Então, eles têm a mesma medida. Certo? Bom, analogamente, o que eu tenho? Digamos que esse ângulo aqui seja beta. Esse ângulo beta está inscrito no arco AD, assim como o ângulo ABD. Então, tanto esse ângulo quanto esse ângulo têm a mesma medida, porque ambos os ângulos estão inscritos aonde? No mesmo arco DA. Tranquilo? Ora, dessa forma, então, o que a gente tem? A gente tem, então, que o triângulo CID, ele é congruente ao triângulo BIA. Congruente não, perdão. Semelhante. Porque eles têm dois ângulos internos iguais. Então, eles são semelhantes. Então, o triângulo CID, ele é semelhante ao triângulo BIA. Beleza. Bom, então vamos lá. Bom, para facilitar, vamos dar nome aqui aos lados. Vou chamar esse lado aqui de Azinho. Esse aqui vai ser Azinho também. Chama aqui de Bzinho e aqui de Czinho. Então, com esse eu botei então aqui Azinho está para Bzinho. Assim como CI, que vale 4, está para IB, que vale 8. Assim como DI, que eu não tenho, está para quem? Está para AI, que vale 6. Tranquilo? Bom, então, simplifica aqui. Aqui fica 2, aqui fica 1. Correto? Então, daqui da equação da esquerda, da igualdade da esquerda, eu posso afirmar então o quê? Que o B é igual a 2A. Posso afirmar isso. Aqui da equação da direita eu vou ter o quê? Passa esse 6 para cá, 6 sobre 2, 3. Ou seja, então eu tenho que esse cara aqui, DI, ele é igual a 3. Então eu encontrei uma relação entre A e B e encontrei a medida do segmento DI. Tranquilo? Mas, de maneira análoga, eu também tenho que o triângulo A e D, ele é semelhante a quem? Ele é semelhante ao triângulo B e C. Por quê? Porque observa o seguinte. Esse ângulo é congruente a esse. Porque ambos estão escritos no mesmo arco AB. Da mesma maneira, eu vou ter o quê? Eu vou ter que esse ângulo aqui, que
que está escrito nesse arco, ele é congruente a quem? A esse mesmo ângulo aqui. Então, esses dois ângulos têm a mesma medida, esses dois ângulos têm a mesma medida. Então, automaticamente, o triângulo A e D, ele é semelhante a quem? Ao triângulo B e C. Correto? Bom, então, o triângulo A e D, ele é semelhante ao triângulo B e C. Beleza. Então, disso o que a gente pode afirmar? Pode afirmar que A está para C, assim como DI está para IC, assim como AI está para IB. Bom, o DI nós encontramos, o DI vale 3. O IC foi dado, vale 4. O AI também foi dado, vale 6. E o IB também foi dado, vale quanto? Vale 8. Então, de fato, essas razões são iguais, 3/4, basta simplificar. Então, o que eu posso afirmar daqui é o quê? É que o lado C, a medida C, melhor dizendo, é igual a 4/3 da medida A. Então, eu sei a medida das diagonais, né, uma vez que a diagonal AC vai ser 6 mais 4, 10. E BD vai ser 8 mais 3, 11. Então, eu sei a medida das diagonais. E eu tenho que todos os lados estão em função de uma mesma incógnita, que no caso é a incógnita o quê? É a incógnita A, tanto esse quanto esse. Então, eu posso aplicar a relação de Ptolomeu. Então, aplicando a relação de Ptolomeu, eu vou ter, então, o quê? A vezes B, onde B é 2A, mais A vezes C, onde o C é 4/3 de A, é igual à soma do produto das diagonais, que no caso é 10 vezes 11. Quer dizer, na verdade é igual ao produto das diagonais. Tá, então, multiplica todo mundo por 3. Só que então vai ficar 6A ao quadrado, mais esse 3 sumiu, vai ficar 4A ao quadrado igual a quem? 10 vezes 33. Bom, mais 6A ao quadrado mais 4A ao quadrado dá 10A ao quadrado. Então, esse 10 vai embora com esse 10. E aí, com isso, nós temos, então, que o lado A ele é igual a raiz de 33. Mas o problema pede o quê? Pede a medida do maior lado. Bom, aí observa, né? O B é o dobro de A, o C é 4/3 de A. Então, como 2 é maior que 4/3, então, de fato, o maior lado desse quadrilátero é o lado AB, que mede B. Então, a resposta para o nosso problema, então, disso eu tenho aqui o lado AB, que é o maior, vale o dobro. Então, é 2 raiz de 33. Certo? Então, para a gente resolver o problema, a gente não apenas recorreu à relação de Ptolomeu, a gente não apenas usou a relação de Ptolomeu, a gente precisou usar, né, semelhança de triângulo, que, né, gera, né, as relações métricas na circunferência, mas eu nem falei disso porque é uma consequência natural,
né, da semelhança de triângulo, né, ou seja, a relação de circunferência esse cara vezes esse é igual a esse cara vezes esse. Mas eu nem precisei falar disso, porque a semelhança já me deu isso direto. E né, junto também me deu uma relação entre B e A, certo? E aí a gente, usando semelhança e usando a relação de Ptolomeu, a gente conseguiu aí resolver o nosso problema. Bom, então, dessa maneira a gente encerra a nossa aula de hoje. Até a próxima.